Glórias a Deus. Meus queridos, chegou agora a hora de nós meditarmos na palavra de Deus. Quero convidar você que tem aí a sua Bíblia mais próxima de você, que você venha estar tomando posse dela nesta manhã, porque Deus tem uma palavra para você e Deus vai falar contigo nesta manhã. Nós vamos usar aqui um texto da palavra de Deus muito conhecido pelos irmãos, conhecido por você, meu querido e amado ouvinte, Em qualquer lugar você já deve ter ouvido falar esta mensagem. João, capítulo de número 3 e o versículo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 3 e versículo de número 13, que diz assim a palavra de Deus nesta manhã: Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glórias ao santo nome do Senhor. Meus queridos, nós vemos aqui dentro do Evangelho de João a mensagem da salvação que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós entendemos pela palavra de Deus que não existe uma mensagem mais forte do que a mensagem da cruz. A mensagem da cruz ela é tão poderosa que quando ela é observada, quando ela é entendida, ela tem o poder de salvar o pecador. A mensagem da cruz, ela tem o poder também de libertar, ela tem o poder de curar, ela tem o poder de transformar as vidas. Dentro dessa mensagem aqui nós vemos que o Senhor Jesus estava em um diálogo com um homem que se chamava Nicodemos. Esse diálogo, ele vai começar no capítulo de número 3, e nós vemos que esse homem chamado Nicodemos, ele aparece ao Senhor Jesus, diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que ele vai durante a noite. E a Bíblia fala que esse homem era mestre em Israel. Era um homem que era conhecido por ser um doutor entre os fariseus. Os fariseus naquela época eram pessoas que tinham tão grande conhecimento da Bíblia Sagrada, eles tinham tão grande conhecimento do Antigo Testamento, mas porém aqueles homens não faziam verdadeiramente a vontade de Deus. Nós entendemos que os fariseus naquela época eram homens muito religiosos e pensavam eles que já tinham a salvação em Deus. Mas diz a palavra do Senhor que esse mesmo homem chamado agora Nicodemos teve no seu coração uma vontade profunda de conhecer Jesus. Talvez você, meu querido e amado ouvinte, nesta manhã também se encontra nesta mesma situação. Às vezes você também tem essa vontade, às vezes você também tem esse querer dentro do seu coração de também um dia se assentar com Jesus, de conversar com Jesus, experimentar então a sua presença. Talvez você tenha no seu coração a vontade de ouvir a voz de Jesus dentro de você. E nesta manhã, o Senhor Jesus lhe traz esta mensagem poderosa, que é a mensagem do poder do Evangelho
da sua palavra, que é o poder de salvação, como disse o apóstolo Paulo. Ele mesmo disse que o evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação daquele que ouve e que também crê na sua mensagem. Ora, nós estamos aqui nesta manhã anunciando esta palavra, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, ele tem poder para salvar, que o Senhor Jesus, ele tem poder para libertar, que o Senhor Jesus, ele tem poder de jogar todas as correntes, todas as prisões, tudo aquilo que Satanás, tem se levantado contra os filhos dele. O Senhor Jesus, ele tem o poder de desarmar todo o laço do inimigo. O Senhor Jesus, ele tem o poder de trazer agora a transformação de vida. Ora, quando nós vemos aqui Nicodemos se aproximando do Senhor Jesus durante a calada da noite, nós vemos que aquele homem, ele se apresenta ao Senhor Jesus na calada da noite, é porque ele tinha vergonha de se apresentar perante as pessoas. O Nicodemos, ele tinha vergonha de estar com Jesus na frente dos outros fariseus. Então o que é que acontece? Pela vergonha que aquele homem tinha de se aproximar perante Jesus no meio da multidão, a palavra de Deus vai dizer que então ele resolve ir na calada da noite. E por que na calada da noite? Ele resolve ir na calada da noite porque à noite não tem ninguém para ver, porque durante a noite ninguém vai observar, porque durante a noite ninguém vai julgar, porque durante a noite ninguém vai poder ver ele conversando com Jesus, porque ele agora estava com vergonha, ele estava preso dentro de si mesmo, e ele queria receber a salvação de Deus, ele queria saber o que ele precisava agora fazer para ser salvo perante a presença do Senhor Jesus. Mas diz então a palavra de Deus que ele vai e se aproxima então ali de Jesus na calada da noite, e quando ele chega até Jesus, diz a palavra do Senhor que eles começam então a ter um diálogo. E ora, o Senhor Jesus agora vai dizer para ele palavras muito poderosas para que aquele homem então viesse a receber no seu coração a mensagem do evangelho. E o que eu acho interessante, meus queridos e amados ouvintes, nesta manhã, é que o Senhor Jesus nunca fez separação de pessoas para poder pregar. O Senhor Jesus não tinha preconceito de ninguém. O Senhor Jesus ama a todos de igual modo. E o que nós vemos aqui é que Jesus, muitas das vezes, ele pregava para os pobres, para os necessitados. O Senhor Jesus pregava para os mendigos. O Senhor Jesus pregava para mulheres. O Senhor Jesus pregava para homens, para crianças. Todos aqueles ao quanto podiam receber o evangelho, o Senhor Jesus pregava. Ele pregava tanto para pobre como para rico. Todos tinham a oportunidade de receber o evangelho da palavra de Deus, independente da raça, independente da cor, independente da sexualidade. O Senhor Jesus pregava a sua palavra para trazer a sua salvação a todo aquele que ouvisse e cresce então no seu evangelho. Ora, nós olhamos aqui para a palavra de Deus e nós vemos que então quando ele vai pregar, ele está agora diante de um doutor. Nicodemos era um doutor da lei. Naquela época, esses homens tinham até mesmo o poder de apedrejar as pessoas através do julgamento da lei, mas agora ele estava diante do Senhor Jesus. Aquele homem que tinha poder para julgar agora estava sendo talvez até mesmo julgado por Jesus e sendo agora ensinado por Jesus. Um homem que certa feita, meus queridos e amados ouvintes, era alguém que ensinava, era alguém que era mestre, alguém que apresentava os ensinamentos da lei de Moisés, mas o Senhor Jesus fez uma pergunta para ele que ele não soube responder. O que eu acho interessante é que o Senhor Jesus disse para ele o seguinte: olha, se você quiser receber a salvação do reino de Deus, você precisa nascer de novo. Ora, Nicodemos não entendeu a mensagem. Era a mesma coisa que tivesse feito para ele uma pergunta de um cálculo que somente uma calculadora poderosa pudesse resolver. Foi uma pergunta que o Senhor Jesus lançou para ele agora, que ele ficou agora abismado. Não uma pergunta, mas uma incógnita que Jesus apresenta para ele. E Jesus disse para ele: você tem que nascer de novo. Aquilo deu um branco na cabeça de Nicodemos.
Nicodemos. Ele nunca tinha visto alguém falar de tal forma, mesmo ele sendo mestre, mesmo ele sendo um grande professor que ensinava os grandes líderes de Israel. Ele não soube entender o que o Senhor Jesus estava dizendo para ele. Ora, o que é que significa nascer de novo? Aí Nicodemos pergunta para Jesus: por acaso eu poderei novamente voltar ao ventre da minha mãe e tornar então a nascer? Então o Senhor Jesus vai explicar para ele: não é isso que eu estou querendo te dizer, Nicodemos, não é isso que eu estou querendo te falar. O Senhor Jesus disse então para ele: na verdade eu te digo, se você não nascer da água e não nascer do Espírito, você não vai poder ver o reino de Deus. Ora, Nicodemos fica ali abismado. As palavras do Senhor Jesus estavam dizendo para ele o seguinte: que ele precisava nascer de novo, que ele precisava abandonar tudo aquilo que ele havia aprendido, que ele precisava abandonar todo o seu sistema de liderança, ele precisava abandonar todo o seu sistema religioso, ele precisava abandonar tudo aquilo que a religião tinha impregnado nele. Ele precisava conhecer a religião verdadeira, porque a religião verdadeira está em Cristo Jesus. Ele precisava largar todos aqueles costumes da lei judaica. Então, meus queridos e amados irmãos, Nicodemos precisava tornar-se uma outra pessoa diante da presença do Senhor Jesus. E o que eu acho interessante, meus queridos e amados ouvintes, nesta manhã, é que aquele homem, agora ouvindo a mensagem do Senhor Jesus, o Senhor Jesus começa explanando para ele, de uma forma poderosa, o que deveria se então acontecer. E aonde entra o texto que nós lemos nesta manhã, que o Senhor Jesus vai dizer para ele, e vai entrar agora com uma mensagem que ele até mesmo conhecia, e o Senhor Jesus vai dizer para ele: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que assim também o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele, então alcance a sua salvação. Ora, meus queridos e amados ouvintes, nesta manhã nós entendemos que só existe salvação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus, porque ele mesmo disse que aquele que agora recebe a mensagem da palavra da cruz, aquele que recebe agora e entende o sacrifício da cruz do Calvário, esse agora é alcançado pela graça de Deus, esse é alcançado pela misericórdia de Deus. Nesta manhã, meu querido e amado ouvinte, o Senhor Jesus, ele manda te dizer que a salvação da tua alma, a salvação da tua vida, a tua mudança de estado, a tua felicidade e a tua salvação está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. É Ele quem pode mudar a tua vida, é Ele quem pode mudar a tua história, é Ele quem pode abrir as portas que estão fechadas para você, é Ele que pode mudar o quadro da tua história. Então nós vemos, queridos e amados ouvintes, aqui pela palavra de Deus, ora, o Senhor Jesus vai fazer menção de um fato que aconteceu lá no deserto. Esse fato está escrito em Números, capítulo de número 21, que o povo de Israel, quando permeava ali em volta do Mar Vermelho, sendo guiado eles por Moisés, diz a palavra do Senhor, que numa certa feita eles murmuraram contra Deus, eles blasfemaram de Deus, falaram mal contra o Senhor. E aí o que é que aconteceu? Diz a palavra de Deus, que por causa dos pecados do povo, Deus ele manda a maldição das serpentes. Diz a Bíblia que serpentes agora encheram aquele lugar e começaram então a picar o povo. O povo agora estava sendo envenenado por causa das serpentes que estavam ali. E diz a palavra de Deus que então o povo se arrependeu. O povo se arrependeu de ter falado mal contra Deus. O povo se arrependeu de estar pecando. O povo se arrependeu de estar fazendo as coisas
coisas erradas. E então procuraram Moisés e disseram para ele: Moisés, nós nos arrependemos, nós estamos errados, nós falamos contra Deus, mas nós estamos arrependidos. Moisés ora a Deus para que ele perdoe então os nossos pecados. Então, quando Moisés foi e fez a oração diante do Senhor, Deus ele disse para Moisés: Moisés, vai e constrói uma serpente de bronze. Faz aí, Moisés, uma serpente de bronze e levanta, Moisés, esta serpente numa haste, e acontecerá que todo aquele que olhar para a serpente de bronze levantada na haste, este será curado de todo mal, este será curado do veneno. Então, meus queridos e amados ouvintes, muitas pessoas nesses últimos dias estão envenenadas pelas serpentes. Muitas pessoas nesses últimos dias estão envenenadas porque falam mal contra Deus, porque falam mal da palavra de Deus, porque falam mal do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, nesses últimos dias, acontece como nos dias de Moisés. É por isso que o Senhor Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ora, quando o Senhor Jesus estava dizendo estas palavras para Nicodemos, o Senhor Jesus estava dizendo para ele o seguinte: vai acontecer que eu vou ser levantado na cruz do Calvário, vai acontecer que eu serei crucificado, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Ora, a mensagem que o Senhor Jesus estava trazendo para Nicodemos era esta: é que ele seria crucificado, que o seu sangue seria derramado na cruz do Calvário, mas que todo aquele agora que olhasse para a cruz, todo aquele agora que olhasse para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, todo esse então agora será salvo, todo esse agora será liberto, todo esse agora será transformado. Então, meu querido e amado ouvinte, eu já quero te dizer nesta manhã que o Senhor Jesus ele tem salvação para tua alma, que o Senhor Jesus ele tem mudança de vida para você. Basta tão somente você crer na mensagem da cruz nesta manhã. Jesus ele tem uma obra para fazer na tua vida. Jesus ele tem uma obra para fazer na tua história. Abra o teu coração nesta manhã e deixe Jesus entrar, porque quando Deus fala, ele cumpre. Quando Deus promete, ele faz uma chamada para alguém, ele vela por esta chamada. Basta tão somente você abrir o teu coração nesta manhã e receber a mensagem da palavra do Senhor. Glórias ao santo nome de Jesus. Nicodemos talvez naquela hora não entendesse o que o Senhor Jesus estava falando. Porque quando Jesus fala para ele que Moisés levantou a serpente lá no deserto, Nicodemos ficou talvez pensando o que é que ele quer dizer com esta mensagem. Mas Nicodemos vai entender, meus queridos e amados ouvintes, depois de muitos dias, porque o tempo vai passar. Jesus pregou para ele naquele dia, e depois daquele dia Nicodemos vai embora, e talvez ali aquelas palavras ficaram gravadas no coração dele. Mas aí então, meus queridos e amados ouvintes, vai chegar aquele dia em que o Senhor Jesus vai ter que ser apresentado na cruz do Calvário. E quando Jesus agora está lá, no ápice da salvação de toda a humanidade, nós vemos que o Senhor Jesus agora está sendo pregado numa cruz, que as suas mãos agora foram transpassadas, que os seus pés também agora transpassados. Nós vemos o Senhor Jesus sendo erguido numa haste, ele sendo erguido agora numa cruz. Nós vemos ele agora ali derramando o seu sangue, porque o profeta Isaías profetizou no capítulo de número 53, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, não tinha parecer e nem formosura. Esta era a situação do nosso Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Ele, como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca para reclamar de nós. Ele não abriu a sua boca para reclamar dos nossos pecados, porque diz a palavra de Deus que ele tomou todos os nossos pecados e levou sobre si na cruz do pecado.
E ali então, meus queridos e amados irmãos, nós vemos que quando o Senhor Jesus foi pendurado ali naquela cruz, diz a palavra de Deus que o pecado da humanidade estava sobre ele. O pecado da humanidade estava sendo carregado pelo Senhor Jesus ali naquele dia. E diz a palavra de Deus que o pecado do mundo estava sobre ele. E o pecado do mundo era tão grande, mas tão grande, que diz a palavra de Deus que os céus se escureceram até que o Senhor Jesus morreu e ele disse na cruz do Calvário: está consumado. Ou seja, ali aquele preço foi pago, o preço do meu pecado, o preço do seu pecado, o preço da minha salvação, o preço da sua salvação estava ali na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. É por isso que a mensagem da cruz, meu querido e amado ouvinte, é a mensagem mais poderosa que existe na face da terra. Não existe quem resista à mensagem da cruz. A mensagem da cruz é poder de Deus para a salvação. Satanás, ele não resiste à mensagem da cruz. Satanás, ele não resiste o poder do sangue de Jesus. Satanás, ele não resiste o poder que existe na salvação da pessoa do Senhor Jesus. Então, nesta manhã, meu querido e amado ouvinte, eu quero te dizer: seja salvo pela pessoa do Senhor Jesus nesta manhã. Glórias a Deus. Assim, meu querido e amado ouvinte, nós encerramos aqui a mensagem da palavra de Deus, dizendo para você: creia no Senhor Jesus nesta manhã e entregue a sua vida nas mãos dele. Vamos estar aqui fazendo a oração, né, e encerrando a programação da Rádio Liberdade FM aqui nesta manhã, do programa Fé para Vencer. Glórias a Deus. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor, meu Deus, tem feito aqui nesta manhã. Que o Senhor, meu Deus, venha estar abrindo as janelas dos céus. Visita, Senhor, meu Deus, este lar aonde está chegando ao alcance da Tua voz, meu Deus, nesta manhã. Faz uma obra, Senhor, meu Deus. Cura, salva, meu Pai eterno. Liberta esta pessoa nesta manhã que precisa de libertação. Meu Deus, esta pessoa que talvez tem crise de depressão, que o Senhor, meu Deus, possa estar libertando desta depressão, Pai eterno, nesta manhã. A enfermidade, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Esta pessoa que ouve nesta manhã a mensagem da palavra do Senhor, que se encontra enferma, seja liberta desta enfermidade nesta manhã, em nome de Jesus. Pai eterno, esta pessoa que falta alimento na despensa, eu determino, Pai, profetizo em nome de Jesus, que esta família seja alimentada, Pai. Meu Deus, e este que sofre dor, meu Pai, aqueles que estão no hospital, na penitenciária, visita, Senhor Deus, nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos, Senhor. Glórias ao teu santo nome. Meus queridos, assim nós encerramos então o programa Fé para Vencer, mas continue sintonizados aí, porque a programação continua e a Rádio Liberdade FM tem mais programação nesta manhã para vocês. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E assim nós encerramos.